projeto Eu Estudo a Lição. Escola Sabatina Distrito de Santos. Quarto trimestre de 2020. Educação e Redenção. Essa semana com nosso amigo, Pastor Luiz Sena. Bom dia a você, tudo bem? Hoje, domingo, 29 de novembro, nós estamos dando sequência ao estudo da lição dessa semana. E o título de hoje, Somente o Senhor. Você sabe que essa questão de você entender toda a arte e toda a ciência, tendo a Bíblia como base, surge então a pergunta: existem evidências da criação de Deus na própria criação, apesar do pecado existente neste mundo? Você sabe que hoje em dia, muitas pessoas, eles creem que Deus de fato não é o Criador. Eles creem que esse mundo veio do nada, uma bola de fogo que deu o Big Bang, explodiu, e então o homem começou a surgir a partir do macaco, a partir de uma ameba. Enfim, é uma ideia que tem do evolucionismo, sem crer que existe um poder acima para de fato trazer do nada seres criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, além do grupo de evolucionistas, nós também temos um grupo de criacionistas. A esse grupo nós pertencemos, porque nós cremos que Deus criou e que Deus ele é o mantenedor. Ele não apenas criou do nada, criou-nos a sua imagem e semelhança, mas também Deus é o mantenedor. No entanto, a obra da criação de Deus, ela está repleta, apesar do pecado existente neste mundo, ela está repleta de evidências das digitais de Deus na criação. Por exemplo, quando você lê a Bíblia, eu tenho aqui esse texto de Romanos capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. Eu estou com a minha Bíblia aqui, a Nova Versão Internacional, tá bom? Fala o seguinte, olha: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Note que interessante, a Bíblia diz que o que nós podemos conhecer de Deus, podemos também conhecê-lo através da criação. Então a criação é uma revelação de Deus e nós chamamos de revelação geral. De uma forma geral, Deus se revela a nós através da criação. E este verso que eu acabei de ler, estes versos, que eu acabei de ler de Romanos, que está na lição também, Paulo diz claramente para nós, que Deus, ele se revelou através da natureza. E nós podemos conhecer os atributos invisíveis de Deus. Podemos conhecer o seu eterno poder e também a sua natureza divina. Tudo isso através da criação. E é verdade, talvez você, eu também, já nos encantamos com a criação. Apesar do pecado ter manchado, apesar do pecado ter deteriorado muito da criação de Deus, mas mesmo assim, o que está aí à nossa volta, a nossa natureza, nós nos encantamos. Nossa, que coisa interessante, só para você pensar um pouquinho mais aqui, a natureza é uma revelação de Deus, porém ela é uma revelação limitada devido ao pecado, porque tem muitas pessoas que acabam adorando mais a criação em vez do Criador. No entanto, sem pensar nesse contexto do panteísmo, O panteísmo é aquela palavra onde diz que Deus está em todas as coisas, e se Deus está em todas as coisas são adoradas como Deus. Mesmo sem pensar no panteísmo, a natureza revela a Deus. Eu vou aqui só para nós chegar no finalzinho já, ler para você um trecho da lição, depois da pergunta número 1. Notem, ouçam bem que é interessante. Mesmo após 6.000 anos de pecado, e milhares de anos após a devastação mundial do dilúvio, há evidências poderosas
não apenas de Deus como Criador, mas também do poder, amor e benevolência do Senhor. Essa evidência é tão forte que Paulo, em Romanos, no verso que eu li para você, capítulo 1, de 18 a 21, declara que aqueles que rejeitam a Deus serão indesculpáveis no dia do juízo, pois podemos descobrir o suficiente sobre ele a partir do que ele criou. Então você percebe que quando nós estudamos as ciências, as artes, é importante pensar na criação de Deus como a digital de Deus, apontando um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus benevolente, um Deus que colocou a sua mão, que apesar do pecado, ainda mantém a criação que revela a Ele também. Mesmo que a criação seja uma revelação limitada, subjetiva por causa do pecado, ainda aponta para o Criador. Portanto, queridos, somente o Senhor é Deus, e através da natureza nós podemos aprender sobre esse Deus maravilhoso. Deus abençoe você. Contemple a natureza hoje, mas ao contemplar, louve ao Senhor, porque foi Ele que criou. Um grande abraço. Escola Sabatina Distrito de Santos. Creio na cruz, creio no teu amor, que estás no céu, que és o meu Redentor. Creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou, tu és o Cordeiro do Santo